Empoderadas. 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 Bom, e hoje a gente chega ao último episódio dessa temporada especial do Empoderadas, que está celebrando os 10 anos da FI. E o papo vai ser sobre futuro. E aí, vamos falar dos próximos 10 anos da FI? O que vocês já colocaram aí no vision board de vocês? Então, essa história é bem, né, complexa, né? Acho que a gente tem pouca cultura de traçar objetivos claros, né? E com o tempo também gerindo uma empresa, eu comecei a acreditar nisso, que a gente precisa ter isso bem escrito, bem pautado, que cada ano a gente precisa dar um grande passo. Eles não precisam ser muitos, mas eles precisam ser efetivos, eficientes, profundos, para que a gente consiga manter uma empresa girando, né, acontecendo, se desenvolvendo mesmo, né? Então acho que a gente tem bastante coisa que a gente quer realizar, né? E a gente acredita que a gente chegou num momento de maturidade que é grande, a gente tem investido muito mais, esse é um ano de investimento. A gente tem investido em consultorias, a gente tem investido em mentorias para a gente vai investir em mentorias, em coisas para os nossos colaboradores. A gente sempre teve um processo interno que era de educação, de divisão de conhecimento entre eles, entre a gente. A gente quer melhorar isso, mas a gente também sempre os leva para fazer coisas artísticas, né? Ano passado a gente foi ao IoT, comemorar o fim do ano, e a gente quer tornar isso uma ferramenta mais estruturada dentro da empresa, né? Aline, e pensando no futuro, que tipo de empresa você quer que a FI seja? É isso, daqui 10 anos. Nossa, Gi, isso é tão. Tem tantos planos, né, nas nossas mentes. Como a Letícia falou, para a gente é muito importante esse aprimoramento contínuo, né? A gente falou também lá no primeiro episódio, né, da importância disso. Então, acho que retomando para fechar agora, né? Dizer que a gente com certeza imagina uma FI sempre melhor, sempre mais aprimorada. Hoje a gente entende que a gente tem um atendimento e um serviço premium que a gente entrega para as marcas, né, que vai muito além de entregar só o que está no contrato, né, entregar um número específico de artes ou um número específico de posts num mês, né, a gente entrega realmente o nosso conhecimento, a gente entrega atendimento com agilidade, um atendimento, né, que cada marca tem o seu próprio owner, então a gente desenvolveu uma metodologia especial e com certeza eu acho que a gente quer, além de melhorar esses processos, a gente gostaria muito de ser cada vez mais reconhecida por isso, né? E que esse reconhecimento não partisse, né, da minha imagem ou da imagem da Letícia, mas que fosse um reconhecimento realmente pelo que a gente faz, pelo que a gente entrega, pelo quanto a gente impacta, né, os nossos clientes. E todo esse processo de aprimoramento, de também fazer com que os nossos colaboradores, com que eles cada vez mais cresçam e se tornem mais autônomos, também faz parte desse nosso planejamento, né, Lê? Eu acho que uma coisa que hoje está se concretizando, né, no cenário por conta do digital, tem muita empresa nascendo, crescendo e querendo manter a marca associada à pessoa que fundou. Porque é muito mais fácil a gente crescer em redes sociais, a gente está deixando isso dominar um pouco as estratégias de marketing, porque é muito mais fácil a gente crescer em redes sociais como pessoa, Letícia. As pessoas têm mais interesse, o algoritmo das redes, no geral, funciona para que as pessoas tenham mais interesse na minha vida, Letícia, né, na Aline, do que na marca. E daí as marcas, muitas vezes eu vejo algumas empreendedoras, empresárias, empresários um pouco perdidos nesse sentido, porque eles acham que aquele conceito de fortalecimento da marca, de estratégia de posicionamento de marca, ele fica aquém do posicionamento do próprio founder, do próprio CEO da empresa. E eu acho isso um pouco equivocado, porque eu acho que marcas que dependem de uma imagem pessoal, elas vão faturar pouco. Elas são marcas legais,
Marcas legais e de um faturamento muito alto que são aquelas marcas que você nem sabe mais quem fundou. Elas têm um propósito, elas têm valores que são disseminados em todas as ações nas quais ela atua. Então, assim, ela desenvolve um produto, a sustentabilidade, não sei, a responsabilidade social com os colaboradores, está impregnado naquele produto. Então, na FI, o que a gente quer que o cliente perceba? A gente quer que o cliente perceba a nossa metodologia de trabalho, o quanto a gente se importa em ter pessoas no time, que a gente tem um nome para esse tipo, nerdices, assim, tipo, a gente, normalmente, quem está no time da FI é muito nerd para alguma coisa, gosta muito de alguma coisa, e tem um padrão de estudo, de compartilhamento de estudo, de conhecimento que é muito alto. Hoje a gente chegou nisso, existe, eles são totalmente diferentes, que é uma outra coisa que a gente valoriza, né? Cultura diversa, mas eles têm isso em comum. Então a gente quer ser percebido como FI. A gente quer ser percebido por essa metodologia, a gente quer ser percebido pelo atendimento premium que a gente realiza, com uma bagagem de conhecimento e repertório que é único e que a gente dissemina lá dentro, que a gente estimula eles a compartilharem entre eles a dividirem esse dia a dia, entendeu? Então a gente quer que isso fique impregnado no atendimento, fique impregnado na nossa marca. Eu não quero, daqui a um tempo eu gostaria que ninguém nem soubesse mais quem fundou a FI e conhecesse a FI de todo lado, quando for falar de comunicação, quando for falar de audiovisual, quando for falar de conteúdo, quando for falar de planejamento de marketing. Eu acho que isso para mim seria uma grande vitória em 10 anos, assim. E é algo que vocês já comentaram nos episódios anteriores, né? Que a FI nasceu da forma como vocês duas enxergavam comunicação. Então é ali, né? Algo como se fosse uma marca pessoal de vocês, mas que hoje reflete o olhar e as ideias de todo o time, né? É justamente a bagagem, né, de cada um que passou ali por vocês. E você acabou de falar, né, que você quer que a FI seja reconhecida aí em diversas áreas aí da comunicação. Qual é o tamanho aí que vocês querem alcançar? Então, o futuro, vocês pensam em um time aí, não sei se de que tamanho ou com quais características ou dominando quais áreas exatamente? Eu acho que eu vou começar e passar a bola para a Aline. Eu acho que eu, às vezes, não penso na quantidade de pessoas que a gente vai precisar para os objetivos que a gente quer atingir, mas eu penso na qualidade dos clientes que a gente quer. Né? Hoje a gente também chegou num patamar de qualidade de cliente. Isso não tem a ver com pagamento e com quanto o cliente pode pagar. Isso tem a ver muito com que são vários pontos envolvidos. A gente tem um pouco de impacto social de um lado, a gente tem um pouco de wellness, de bem-estar, que é outra coisa que a gente acredita do outro. A gente tem um pouco de saúde, de vínculo com saúde. Então, assim, que qualidades de cliente a gente quer, né? Que marcas que já impactam o mercado que a gente gostaria de estar ao lado, né? Daqui 10 anos. E o tamanho do time, e isso, como eu sempre fui empreendedora, eu sempre tive um monte de gente junto comigo em outras empresas, eu não tenho problema se a gente vai contratar muito mais gente, vai 20, 30, 40 pessoas trabalhando. Mas eu gostaria que realmente a gente tivessem marcas que fossem muito relevantes para esse mercado de bem-estar, de futuro, de boas experiências. Eu acho que é bacana a gente citar as experiências offline também, o que as pessoas vão valorizar, né? De saúde num geral. Acho que saúde nesse sentido mais amplo, assim, tanto mental quanto física. Eu acho que marcas que impactam a sociedade de uma forma positiva, eu acho que esse sempre foi, assim, também algo que faz com que a gente brilhe os olhos, sabe? Então, da mesma forma como a gente quer impactar positivamente o nosso entorno, as pessoas que trabalham com a gente quer levar resultado para as marcas, é muito incrível quando a gente sabe que a gente está levando resultado para uma marca que também está fazendo isso pela sociedade, né? Então, para a gente continuar nessa trilha inclusive, né, eu acho que hoje a gente já tem um projeto de responsabilidade social na FI, que é um projeto de atender, né, uma organização social por um valor menor, justamente pensando nesse impacto que a gente pode gerar na sociedade por meio das marcas que a gente atende, né? E aí, com certeza, crescendo, a gente quer ampliar muito mais esse projeto e quer fazer talvez outros projetos que sejam nesse sentido, assim, de impacto social, impacto de outras mulheres, né? Acho que
esse podcast, por exemplo, né, nasceu com esse objetivo também de falar de comunicação, de falar de marketing, de empreendedorismo, mas colocar a mulher nesse lugar central de fala, né? Então, são muitos projetos, eu acho que a gente ainda pode desenvolver com esse olhar, assim, com esse foco também de trazer mais impacto ainda. A Lei falou uma coisa que também conecta com o que você está falando agora sobre expandir os projetos, né? A FI nasceu digital, ela tem esse pé bem fincado aí no universo digital, mas cada vez mais se envolve e sugere, inclusive, né, para os clientes, né, essas experiências offline, presenciais, sensoriais. A gente está vendo uma demanda, inclusive, né? O cansaço que a gente tem ficado, né, tem sentido de estar tão online, tão, né, com uma vida digital tão intensa. E aí eu queria entender quais oportunidades vocês enxergam aí, como esse trabalho offline, que parece tão, né, como se fosse ultrapassado, e na verdade não, né? Ele está voltando a receber importância. Então, como esse trabalho vocês acham que conversa aí com o trabalho digital e online que vocês, né, nasceram aí, né? Acho que um ponto super importante, que um aprendizado que a gente teve, acho que a gente citou em outros episódios, é que a conexão emocional entre pessoas, ela é um ponto muito importante para o desenvolvimento de um negócio. E esse aprendizado veio com o tempo, né? A gente nasceu digital há 10 anos, a gente tem colaboradores em outros estados até hoje, cada um fica na sua casa, a gente é quase que 95% é digital, home office. Muitas pessoas trabalham para a gente porque elas também querem ter esse benefício de estarem livres para trabalhar de qualquer outro lugar. A gente acredita muito nessa possibilidade de bem-estar. Mas uma coisa que a gente tem sentido da conexão e do desenvolvimento do conhecimento no presencial. E eu acho que isso é uma tendência de mercado. As pessoas querem cada vez mais viver experiências boas offline. Então, dentro disso, a gente tem um projeto, né, de ter um lugar, um espaço que as pessoas se conectam por meio do marketing e da comunicação. Mas isso não tem a ver só com a FI. A gente queria que isso fosse além, né? Que isso atendesse pessoas, times e marcas que não sejam nossos clientes, né? Que vão estar associados a gente de alguma forma, mas que não são nossos clientes e que elas tenham acesso a todo conteúdo e conhecimento que a gente gera dentro da FI. Porque a gente tem, né, como a gente citou em outros episódios, a gente tem um processo de estudo, de insights, de eventos, de imersão, que a gente depois compila tudo isso e também distribui entre clientes, distribui entre os nossos colaboradores. Então, a gente queria que essas pessoas que estão nesse meio, elas também tivessem uma oportunidade de viver. E além disso, tem alguns segredinhos nesse lugar que a gente gostaria de ter, que é, assim, algumas coisas ligadas ao wellness, a viver um pouco do marketing, da comunicação, do lado bom, porque a gente tem uma ideia antiga demais sobre o que é trabalhar na nossa área, né? Que é aquele negócio de ficar 12 horas dentro de uma agência, nunca mais ir embora. Se você é o criativo, você vira à noite para entregar um projeto. E isso está muito fora da realidade da FI, né? A gente tenta diminuir carga horária, ganhar o mesmo salário, trazer benefícios que possam, né, realmente deixar a pessoa bem, deixar a pessoa melhor. Então, acho que esse espaço também, ele teria um formato que atenderia essa descompressão do mercado de marketing de comunicação, assim. Aline, agora vamos conversar um pouquinho sobre as mudanças que têm acontecido aí muito rápidas nos últimos anos, né? Tecnologia, cultura, comportamento das pessoas aparentemente estão mudando mais rápido do que como era antigamente, né? Como vocês pretendem acompanhar essas transformações sem perder o olhar no humano, que é o que a Lê também já apontou um pouco, e no estratégico que vocês, né, que foi o que sempre marcou, né, o trabalho de vocês até aqui? Eu acho que esse olhar na tendência e nas mudanças, na verdade, é o que faz, talvez, da FI ser mais estratégica. Talvez seja uma das nossas maiores forças, porque tudo isso que a Lê trouxe, dessa cultura de estudo, né, e de conhecimento, eu acho que para uma empresa de comunicação e de marketing, ela é fundamental, né? A comunicação, ela é viva,
né? E tudo que acontece de mudança na comunicação impacta a forma como a sociedade se organiza e vive, e né, também é válido o contrário, né? Tudo que acontece de mudança social impacta profundamente também a forma como a gente se comunica. Então, de fato, hoje essas mudanças são muito rápidas, né? Eu acho que a gente pode dizer que quando a gente começou, nossa principal rede social que a gente trabalhava era o Facebook. Gente, que absurdo. Então, Eu tinha até esquecido disso, sabia? É isso, a gente tá falando de 2015, né? Olha, 10 ele- anos atrás, que todo mundo loucura. tava no Facebook. Agora tem uma Não época era quase Facebook. abandonando o Instagram. Abandono no Facebook a gente já até passou, né? então tudo muda muito rápido, né? E os meios que a gente vai, as ferramentas que a gente vai utilizar para posicionar o nosso cliente, para fazer a comunicação dele muda. Então a gente tem que estar completamente inteirado dessas mudanças. Então, que rede social que surgiu, como funciona o algoritmo dela, que rede social que já está surgindo, mas também saber dessas mudanças sociais, né? Porque tem discursos que talvez há 10 anos fossem aceitáveis e que hoje já não são mais, né? Então a gente acha que tem uma grande força em focar nesse estudo da sociedade, focar nesse estudo também da comunicação e dos meios, para que a gente consiga posicionar da melhor forma os clientes, né? Então eu acho que é continuar nesse caminho de realmente estudar, investigar tendências, estar em eventos, ler e ter um time também que é tão curioso e tão proativo em relação a isso, que nos traz novos conhecimentos, que nos faz refletir também. Então, eu acho que essa é a forma da gente, na verdade, sobreviver. Eu acho que não tem sobrevivência para uma agência de comunicação e de marketing se não for dessa forma, sabe? Mas é isso que está enraizado na gente, né? Então, tipo assim, a Aline pensa isso, mas eu duvido que tantas agências levem os seus colaboradores para essas experiências como a gente leva. E além disso, o que eu acho muito importante é que nos últimos tempos a gente passou por atualização de logo, coisas, nada veio da gente só, de fato, sabe? Tudo veio do nosso time. Então, assim, eu acho que hoje a FI representa o que a gente pensava no início nesse sentido, mas ela é muito mais dos outros, talvez até do que eles imaginem, sabe? Culturalmente. Eu acho que o que eles realizam, a forma como eles realizam, a gente vai aprendendo todo dia. E às vezes a gente quer que um fale de uma coisa para o outro que não faz do jeito daquele e o outro fale disso. E eles é um organismo vivo, né? A gente aprende isso em RP, né? Eu estudei relações públicas, eu não estudei publicidade, nem jornalismo. Então, você aprende perfeitamente que uma empresa é um organismo vivo. Ela tem que ter a personalidade dela, o posicionamento dela, e ela também está em constante transformação. Então, acho que é como eu enxergo, sabe? E muitas vezes isso, a gente, como fundadoras, a gente vai dando um direcionamento hoje, mas às vezes é um direcionamento que o nosso colaborador já está trazendo, que o nosso time já está falando, acho que as coisas não são mais feitas assim, sabe? Acho que vocês deveriam filmar desse jeito, acho que vocês deveriam fazer a parte design desse jeito. Eu acho que esse texto não cola mais, entendeu? Tipo, eu acho que isso não condiz mais com o que as pessoas estão consumindo. E muitas vezes a gente olha para eles e fala, mas que idade, que público-alvo? Vocês pensaram naquela marca, tudo? Porque tudo isso é questionável, mas, assim, muito do que a FI é hoje já não é mais a Aline e Letícia, é um monte de gente que passou e um monte de gente que tá, entendeu? Então, acho que esse é um ponto super relevante dentro desse assunto. Eu acredito muito que a empresa, ela vai tomando um caminho sem querer, mas esse caminho sem querer tem muito a ver com a personalidade das pessoas que estão gerindo, e a gente tem que dar independência para essas pessoas de uma forma, e ao mesmo tempo a gente tem que toda hora lembrar essa cultura de conhecimento, de compartilhamento de informação, de atualização. E outro ponto que eu queria falar muito, muito importante é que eu acho que a FI, dentro dessa pesquisa toda, a gente tem um pezinho na tecnologia, na inteligência artificial, em tudo isso. A gente já usa desde que começou a usar. Então, assim, a gente faz vídeo, a gente compartilha milhares de ferramentas, a gente leva para eles o que a gente sabe. Ontem mesmo, eu e a Aline, a gente estava falando de algumas coisas que ela sugeriu num momento com a inteligência artificial, alguns vídeos que foram para a internet, e agora eles trazem outras coisas, eles mandam, eles compartilham, as pessoas vão em eventos, contam
A gente manda as pessoas, às vezes, para alguns eventos, para elas estudarem, elas voltam e fazem a apresentação para todo o time. E eu acho que a gente está muito envolvido com tecnologia. E a gente também queria entrar mais nisso nesses 10 anos. A gente vai ser uma agência, mas a gente vai ser uma agência tecnológica, onde as pessoas realmente vão usar todos os recursos que elas puderem para criar e vão ficar mais na parte estratégica, na parte do pensamento, do olhar, do que elas estão vendo como sociedade nesses movimentos sociais, entendeu? E agora a gente está falando basicamente, né, sobre futuro aí também, né? E você falou que quer que a FI se transforme seja ainda mais tecnológica, né? Então, vamos falar de próximos projetos. O que vocês podem dar spoiler do que vocês querem lá para o futuro, mas também o que está quase para acontecer. Eu já estou curiosa para saber se vai ter a terceira temporada do Empoderadas. Então, assim, podem ser projetos mais curtinhos ali, né, de curto prazo, ou esses projetos mais de longo prazo. Agora é hora da gente jogar para o universo vai vir Vision aqui board. nos próximos. É isso, é o Vision Board que a gente conversou lá no começo. O que tem? Tá, ele ao vivo. Vamos montando aqui, né, compartilhado. Acho que com certeza você falou do Empoderadas, assim, já está nos planos, isso a gente pode contar, acho que não é nenhum spoiler, mas já A é gente não vai mais uma parar, né? realidade. Provavelmente. Então, essa temporada foi muito especial, né, porque realmente era uma ocasião especial, um marco, né, pra gente desses 10 anos, e a gente queria compartilhar isso com as pessoas e incentivar, né, trazer um pouco do que a gente viveu como uma forma de incentivo mesmo. Mas, e aí a gente já tem aqui os nossos planejamentos para uma próxima temporada em que a gente volte a entrevistar também outras mulheres empresárias, outras mulheres líderes, né, que falem sobre marketing, sobre comunicação, para a gente continuar compartilhando conhecimento e continuar impulsionando outras mulheres, né? Esse sempre foi o nosso objetivo com o Empoderadas. Então, acho que esse é um projeto, né, que a gente pode contar. A gente queria fazer mais tours. Esse é um que a gente não sabe se vai realizar. Até no grupo que a gente está de networking da Thais Rock, tem uma pessoa especializada em viagens para empreendedoras. E hoje a gente faz viagens com o nosso time. A gente quer fazer mais viagens de pesquisa, viagens ligadas à tecnologia, né? A gente já faz várias imersões em eventos. A gente gostaria de estar mais presente nisso. Em arte também, porque a gente acredita muito que a criatividade também precisa ser estimulada, né? Então a gente acaba sempre vinculando essas duas coisas, nossas experiências. Acho que esse é um projeto. Trabalhar também diretamente com algum projeto ligado à arte, acho que é um Isso, sonho. grande projeto. Um sonho antigo. Clientes de arte, né? Exato. Já tem aí um gancho para eles entrarem em contato com a FI. A gente quer entrar no mercado, né, de arte, de cultura, né, Aline? Acho que é pôr o pé na cultura, sabe? Eu acho que esses dias, a gente estava na exposição do Raul Seixas do MIS e a gente vai sempre em todas as exposições do MIS. A gente é muito fã, né? A gente é muito fã dessa área, a gente é muito fã de história, a gente é muito fã de arte moderna também, dos jovens artistas e tal. Então a gente a gente queria trazer uma área mais ligada a isso dentro da FI, sabe? É um grande sonho e vamos ver se a gente consegue colocar em prática. É um objetivo desses 10 anos aí. E aí eu acho que, como você disse, né, as coisas mudam tão rápido que eu acho que hoje a gente não tem nem como prever o que a gente vai fazer daqui a 10 anos, né? Eu acho que, como a Letícia falou também, da gente ter sempre essa força também tecnológica, eu acho que com certeza tem projetos que vão acontecer daqui a 10 anos que hoje a gente não consegue nem imaginar assim quais vão ser. E tem alguns projetos pessoais, que a gente não falou muito de vida pessoal aí nos últimos, né, nos episódios anteriores, mas, né, a Letícia é mãe, tem uma bebê hoje de meses, mas é isso, ó, daqui 10 anos, como vai estar a tua vida também, né, sendo mãe de uma criança pré-adolescente, eu não sei nem mais como vai ser definida aí os 10 anos. Exato, é uma geração nova, né? A gente tem um nome novo, né, para essa geração que eu não sei mais, me falhou, beta, alfa. Acho que é beta, né? Beta. Não tenho certeza.
Então, assim, é o primeiro ano, né, de crianças que têm características comuns. Eu vejo que a gente, quando pensa em educação e desenvolvimento infantil, a gente pensa em coisas offline completamente, né? Experiências sensoriais, e só que offline, com um pouco digital. Eu não sei como vão estar os adolescentes, para adolescentes com 10 anos, mas o que eu sei é que esse é ter me tornado mãe nesse último ano é, é extremamente motivador para realmente dar um gás de novo, assim, parecer que eu estou começando nesse processo de expansão. A gente já não começa da onde a gente começou, só nós duas lá atrás, há 10 anos, mas a gente está começando com 10 pessoas e parece que é um marco zero do crescimento de novo, entendeu? Porque, claro, tem todas as responsabilidades financeiras sobre a criança, mas eu acho que quando a gente é empreendedor a vida inteira, a gente tem menos medo dessa parte, tá? Vou ser bem sincera para você, quando a gente é empresário, assim, porque a gente está acostumado a lidar com essa parte financeira. Eu acho que tem mesmo um desafio de se tornar uma referência para aquela criança. O que que você quer levar de legado, você quer deixar culturalmente, de laços afetivos, que experiência você quer criar para aquela criança? Porque a gente sabe que realmente o mundo é um lugar bem complexo. A gente está vendo transformações que nem sempre são tão positivas. E está vendo também as crianças numa situação de vulnerabilidade por conta da internet, de tudo isso que a gente trabalha. Então, assim, o que você quer impactar? Como a gente vai? Porque a gente passou por um processo de chegada das redes sociais, crescimento, big problemas. Nós estamos em um ano de assim, problemas extremos com os adolescentes nas redes. Assim, eu acho que também colaborar de alguma forma para que isso não aconteça é um grande passo, né? É estar do lado de leis e de coisas que proíbam mesmo o uso de redes do jeito que elas estão hoje para menores de idade, se posicionar de uma forma em escolas, em centros educativos, colaborar às vezes do ponto de vista da FI, né? Com esses projetos, com essas instituições que vão promover essas ideias e essas políticas públicas, né, que vão proteger as crianças, porque é um assunto muito sério que acaba que, de novo, não tem classe social, claro, a internet ela entra dentro da casa das pessoas, duvido eu que as pessoas que têm uma condição financeira pior não sejam mais afetadas, porque elas não têm terapia, elas muitas vezes não têm grana para praticar o esporte, para fazer coisas. Geograficamente, elas estão num bairro que elas não caminham, que elas não saem de casa, elas têm espaços menores para viver. Então, acho que é um outro ponto, né? Acho que quando você se torna mãe, você amplia a sua visão ainda mais, significa. Também não quero trazer muita holofote para essa coisa de mãe, porque eu gosto de favorecer e defender as mulheres que não querem ser mães. Acho que cada uma tem que ter essa postura. Minha filha é uma mulher, eu não sei se ela vai querer ter filho ou não. Então, assim, eu acho que é um ponto importante. Mas eu acho que tem as situações que a gente passa na vida vão transformando a gente. E a maternidade dá esse olhar também, né, ligado à tecnologia. Acho que ligado à tecnologia e à responsabilidade também, né? Então, quando a gente sempre teve, né, esse ímpeto, esse desejo, o que eu falei, né? A gente quer fazer com que isso seja ainda maior, né? Tudo isso que a gente pensa de comunicação e de ser socialmente responsável e de impactar a sociedade. E aí eu acho que esse é um olhar que talvez se torne ainda mais forte agora, né? Porque é o que a gente vai deixar realmente, né? Acho que nada é mais forte do que o exemplo, do que aquilo que a gente faz. Então, que empresa é essa que a minha mãe construiu, né? Como é que ela trata os seus colaboradores? O que que ela faz para o mundo, né? O que que ela deixa de legado para as pessoas, né? Ela é uma empresa que apoia outras empresas e outras pessoas. Então, acho que tudo isso nesse momento de vida, né, da Letícia, que já é mãe, e, no meu caso de que vou ser só aqui agora gerando uma criança, Estamos então quatro aqui. quatro nesse episódio. Então, acho que é muito forte, assim, né? E entender também isso como uma questão de continuar sendo inteiras, né? De continuar, de ser mãe, mas continuar sendo inteira como mulher, realizando os seus desejos, os seus planos. Então, acho que isso tudo é muito
muito potente, assim, e com certeza pode ser uma força para a gente melhorar cada vez mais aquilo que a gente já faz. Eu não sei qual é a rede social, né, que vai estar aí presente quando a É, gente já estiver né, usando redes sociais, ou quando, né, nosso bebê ainda, que a gente ainda não sabe, né, quem é, estiver aqui, mas é isso, estaremos aparecendo para eles e com certeza eles vão ter um baita orgulho, né, do que foi feito aqui desses 10 anos, e eles vão participar dos próximos 10, né? eu tenho uma coisa muito engraçada que eu sempre falo, né? Quem convive mais comigo nesses últimos tempos, sabe? Eu sempre penso, quando eu vou falar com uma pessoa, eu sempre penso que ela é filha de alguém. É um lema de vida, porque alguém botou aquela pessoa no mundo, você tem que ter mais respeito. Eu falo isso pra Kelly, que trabalha diretamente comigo direto. Porque assim, e é legal, né? Porque agora realmente eu sou mãe de alguém. E eu gostaria que alguém pensasse que a minha filha é um dia filha de alguém, entendeu? Porque muitas vezes você tem diferenças imensas com a cultura daquela pessoa, com a família de onde ela veio, com o que a família impõe e tal. Mas a gente sempre tenta levar as coisas de alguma forma que isso seja respeitado, né? Porque é importante a gente, ainda mais que a gente trabalha até hoje muito só no digital, à distância, nem sempre a gente está com eles, é difícil ver essa parte humana por meio do digital. Ah, isso é muito bacana. A gente está em treinamento, a gente está em contato com pessoas, porque a gente também quer ter um processo não só interno, melhor e também com o cliente que seja perceptível, né? Eu acho de atendimento assim mais humano por meio da internet. Então acho que esse é um grande projeto também da FI. Então acho que pode parecer besteira, mas as pessoas tão muito práticas e estão sempre muito insensíveis assim, porque a gente fala toda hora, fala no WhatsApp toda hora, tá tudo muito banalizado. Então quando eu vou puxar uma conversa com você, às vezes acaba sem bom dia. Eu falo bom dia, obrigada sempre nas conversas. E muitas vezes eu sou zoada, já fui zoada em grupos. Letícia dá bom dia sempre, não sei o que. Tem gente que já vai falando, "Ué, mas putz, é bom dia, boa tarde." E não é não é uma questão educacional, é uma questão assim, da gente lembrar que se a gente estivesse na frente de outra pessoa, a gente estaria fazendo isso, entendeu? Então, acho que também trazer um tanto de humanidade nos próximos 10 anos para os nossos processos, que são tão digitais mesmo. E já foi, assim, acho que um grande aprendizado, né, desses Sim, últimos 10, 10. com certeza, de disso mesmo, assim, de entender a forma como a gente se comunica, de saber que a gente está distante, né? Acho que a gente até teve essa conversa com os próprios colaboradores e aí Sim. vieram insights, olha, quando você fala assim, eu me sinto assim. Então, a Ah, gente isso já é muito teve bacana. E eu falei, nossa, eu não tô falando nada disso. Se a pessoa me vê no pessoal, ela vai ver que eu tô dando risada, enrolando, brincando, do que, tipo, falando super sério, entendeu? Tem a ver com tom de voz, também tem a ver com outras coisas, mas já vieram esses insights, é E às muito vezes legal. até a forma de escrever, né? A gente Sim, acha que está sendo, né? E a pessoa tem isso, ela tem outro olhar, ela tem outra cultura, outra forma de se comunicar. Então, esses processos, quando a gente está distante, eles são bem difíceis. Acho que a gente já aprendeu bastante nos últimos 10 anos, mas é algo que a gente pretende também aprimorar. melhorar, aprimorar nos próximos 10. E vocês estão agora, né, se reaproximando fisicamente ali, né? Enquanto outras pessoas, outros colaboradores continuam em outras partes do Brasil. Sim. Isso é algo que vocês pretendem manter? Então, geograficamente, fisicamente, vocês estarem espalhados? Ou, de repente, se unir em uma cidade só? Ou, enfim, manter isso e com alguns encontros mais frequentes? Eu acho que o que a gente gostaria é uma coisa bem híbrida mesmo. A gente tem encontros mais frequentes, mas realmente ter pessoas de outras culturas, né? Eu acho que quando você escreve para uma marca que vai lançar um produto, ou tem uma operação no Nordeste, e uma pessoa do Nordeste escreve aquilo, é completamente diferente de uma pessoa daqui de São Paulo, gente. É completamente diferente de uma pessoa do Rio de Janeiro. A gente vive uma bolha. Aqui, esse assunto eu já repeti tanto, eu acho meio brega. Eu divido a minha vida, gente, em coisas bregas e não bregas. Mas, assim, eu acho que a gente tá numa bolha bem brega. Assim, tipo, meu, o país é gigantesco, as pessoas vivem, se comunicam, o táxi delas é barco em muitos lugares do nosso país e tal. As pessoas nem imaginam isso, sabe? Eu tenho um exemplo de uma amiga que me contou. Eu não sei se eu poderia falar isso aqui, mas eu vou falar. Eles compraram uma passagem
por uma pessoa que venceu um concurso de uma marca no Acre. A pessoa era do Acre. Eles compraram e eles não compraram à volta, só tinha para uma semana depois. A pessoa só ia pegar um prêmio de noite. Entendeu? Tipo, a pessoa trabalha, uma responsabilidade com a pessoa. Mas a pessoa não saiu da bolha dela para entender, ninguém sai. A gente não sai quando tá aqui para entender que isso não funciona, não tem voo, ônibus todo dia, que nem Rio e São Paulo. Então, acho que acaba que a gente parte sempre muito da nossa realidade. Então, acho que a coisa de ter gente em todo lugar, o máximo de lugares que a gente puder, são profissionais super competentes, eu acho que é uma coisa que a gente quer manter, mas uma coisa que a gente quer manter é que talvez eles venham com mais frequência para a gente se encontrar. Ou a gente vá. Ano passado a gente pensou, a gente tem uma outra Letícia em Fortaleza, e a gente pensou em fazer o fim do ano em Fortaleza ano passado, né? E ir para Fortaleza todo mundo junto. Então talvez a gente vá até as pessoas também de vez em quando. Meninas, a gente tá chegando ao final do episódio e ao final dessa nossa temporada, que, triste. como a gente já falou, né, aqui várias vezes, né, foi para celebrar os 10 anos da FI. E eu quero agradecer o convite que vocês fizeram para mim, para a gente, né, juntas celebrarmos aqui essa conquista de vocês. E eu quero saber se vocês querem deixar, né, algum recado final, e a gente já se despede, nos encaminhamos para a gente se despedir. Recado final. Nossa, é bem difícil esse recado final. De repente, até como vocês se sentiram gravando esse podcast, se foi algo, né, que fizeram uma retrospectiva, foi gostoso fazer essa retrospectiva? Eu acho que quando a gente para escrever sobre, quando a gente recebe disso, né? Não foi a gente que produziu, que fez todo, foi a nossa coordenadora de marketing. Quando ela manda pra gente, a gente sente também dela o que ela tá sentindo da empresa, né? E como a gente trabalha de forma digital, eu acho que quando a gente passa por essas gravações, a gente tem uma sensação de diagnóstico, que eles talvez nem percebam tanto, mas a gente recebe de volta o que eles estão sentindo à distância, né? Os sentimentos deles, as coisas que a gente está participando, as coisas que a gente não está. Eu acho que esse ponto é bem importante, acho que isso foi profundo. Eu acho que outro ponto importante é se empoderar da nossa história, né? Eu acho que quando a gente repete, porque pra gente foi muito sim, a gente passou, a gente tem mania de minimizar, né, as nossas coisas, as nossas trajetórias, acho que todos os seres humanos, né? Então, quando a gente olha, né, a Gislene foi editora da Abril, e daí todas aquelas revistas, ela foi líder já digital há muito tempo, por exemplo. Mas quando eu falo isso para ela estava experimentando uns looks da marca, ela falou, ai, que chique. Eu falei, Gislene, você estava em Carneiros, fazendo cobertura, quando não existia cobertura, né, digital e tal. Porra, isso não é chique pra você, você era muito chique sempre. Então, assim, mas a gente, tô dando exemplo dela que tá aqui, né? Mas a gente acaba se empoderando um pouco da nossa história. E daí, eu acho que é um ciclo de aprendizado que faz a gente tomar conta, faz a gente entender os pequenos, os grandes, os médios passos que a gente deu, mas o quanto a gente caminhou, o quanto a gente andou, o quanto a gente evoluiu como ser humano, quanto a gente evoluiu como empresa e tudo isso. Eu acho que tudo passa numa velocidade tão rápida, né? Verdade. Sim. E a gente trabalha com esse produto da comunicação que ele é tão, como é que eu posso dizer? Quase intangível, né? Ele é intangível e ele é, ao mesmo tempo, cansativo no sentido de que é tanta informação, a gente, né, tem que dar conta de tanta coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, porque a gente não pode perder a trend, a gente tem que saber o que está acontecendo em cada rede social. E aí, Por vir. o que está por vir. E a gente, eu tô sempre olhando o que tá por vir, dá um cansaço. O que tá? Eu e aquela gente fica, o que será? E aí parece que os dias Tempo. voam, assim, né? E parece que esses 10 anos voaram, assim, Também acho, sinceramente. sinceramente, que os 10 Acho que agora, quando a gente. E a gente estava passando por esses 10 anos, assim, e quando a gente decidiu falar, não, vamos fazer essa edição, eu acho que foi aí que a gente se deu conta realmente de tudo que aconteceu, né? E olhar para o que a gente ia falar aqui em todos os episódios e repensar e relembrar toda essa trajetória, assim, acho que erros e acertos, né, que a gente já falou em outro episódio, acho que é bem... acho que tem essa força, assim, de fazer com que a gente pare realmente para pensar sobre tudo isso e para ter orgulho, né? Acho que a gente tem que se orgulhar E muito, assim, celebrar. de se Que a gente celebrar. tá fazendo aqui. É.
É E isso. com vocês também em casa, eu quero agradecer quem acompanhou a temporada toda, né? E, bom, os episódios vão ficar aí, né, nas redes sociais da FI Consultoria, para vocês encontrarem tanto no TikTok, no YouTube, no Instagram. E a gente vai continuar aí comemorando, gente. Quando vocês Vai ter festa, vai ter festa. estão vendo esse episódio. Mas é isso, então eu quero de novo agradecer e parabenizar vocês por essa história. E na próxima especial 20 anos estaremos aqui, talvez os pequenos também, Exato, participando exato. Talvez em outras do papo. plataformas, de outras maneiras. Obrigada a você, Gi, por ter aceito o nosso convite. Realmente, para a gente é uma felicidade muito grande ter você nessa comunicação e nessa comemoração com a gente. Exato, exato. Uma jornalista com tanta experiência. É isso. Obrigada, viu? Tchau para todo mundo. Obrigada por ter acompanhado. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.